Death Note, 7 melhores lições que podemos aprender com o Kira, com o Light Yagami. Se você está interessado em o que tu vai aprender e quais são as coisas que aparecem no anime que o Light mostra, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que tu vai gostar e vai colocar na sua vida. Bora nessa? Bem. Primeiro escrevi os nomes dos piores criminosos que eu pude lembrar, como se limpasse o mundo um nome de cada vez, para que um dia ninguém faça nada mais de mal. Enquanto os verdadeiramente culpados que merecem ser punidos por seus crimes morrem de parada cardíaca, as pessoas menos culpadas, mas que ainda causam problemas, serão gradualmente apagadas por doença ou morte acidental. Então, e só então, o mundo vai começar a se mover na direção certa. Será um novo mundo, livre de injustiça e populado por pessoas que eu julguei serem honestas, gentis e trabalhadoras. Mas se fizer isso, você vai ser a única pessoa má no mundo. Hã? Não faço a mínima ideia do que está falando. Eu sou um grande aluno esforçado que é considerado um dos melhores e mais brilhantes do Japão. E eu vou me tornar o deus desse novo mundo. Foi o que imaginei. Os humanos são tão interessantes. Bem, Light Yagami, a primeira lição que ele nos mostra, assim, não tão evidente, mas dá pra perceber, é: tenha um propósito maior. Você tem um propósito maior, cara, isso muda muito. Você vai te tornar uma outra pessoa, uma pessoa que tu vai começar a se sentir vivo. E ali o Kira a gente começa a perceber, né? Quando na escola, entediado, estudando ali com o professor, parecia que os dias eram iguais, ele mesmo falava isso. Até então que o caderno apareceu pra ele e dali então o dia mudou pra ele, as coisas mudou tudo da água pro vinho, né? Então ele começou a entender o Death Note, conhecer, e ele decidiu ter um propósito e nomeá-lo a si próprio como justiça, como Deus da justiça. E isso fez com que ele tenha esse propósito maior. E daí então segue o anime. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender com Light Yagami no Death Note. Vamos a segunda lição, tá? A segunda lição, né, é sobre o que ele fala referente ao mundo. Né? Ele diz o seguinte: o mundo está podre. Essa é a frase que Light Yagami, o Kira, fala. Quando você ouve essa frase, né, o que a gente aprende com essa frase? Né? Qual é a lição? Que você ter clareza das coisas que você percebe, né? Por exemplo, como o mundo está líquido, as coisas estão líquidas, as coisas estão muito rápidas, as pessoas estão muito líquidas, as pessoas não estão mais profundas umas nas outras. Para você ter uma amizade forte é muito difícil, enfim. Você começa a perceber várias situações do mundo atual, né? Tantas coisas, né? O acúmulo de informação pela internet, várias coisas vão apontando para você o como o mundo está diferente, o mundo está cada vez mais líquido, né? Diferentemente antigamente, que era mais sólido, as coisas eram mais importantes, antes você tinha uma amizade que durava muito tempo, enfim. A lição dessa frase é que você ter clareza do mundo, clareza das coisas que estão aos seus olhos, coisas que você pode notar, você pode olhar para si e se perguntar que tipo de atitude você vai começar a fazer a partir daquele ponto notável. A partir, o mundo está uma bosta, o mundo está ruim, o mundo está, enfim, se você quiser falar sobre o mundo. O que você vai fazer? Quais são as coisas que você vai começar a fazer a partir daquele momento que você diz algo? Você vai se tornar no meio dessas pessoas umas pessoas ruins? Você vai começar a ter novas atitudes boas? Que tipo de ser humano você vai querer ser, tá? Então fica a reflexão e é disso que a gente vai aprender e que o Light mostra pra gente dizendo essa frase: pô, se o mundo tá podre, vamos evoluir. Terceira dica. A terceira dica é: tenha muitos planos, tenha vários planos. Porque é o seguinte, se você só vive de um plano, as coisas têm a tendência a errar, você tem a tendência a falhar. No anime, o Light passa por vários desafios, várias situações, várias coisas que acontecem e assim, ele
tem que construir vários e vários planos para que o objetivo dele de exterminar todos os criminosos, né, enfim, ele tenha a conseguir isso. Então ele tem que ter vários planos para que as pessoas não notem que ele é o Kira. Então tudo ele tem que cogitar, tudo ele tem que elaborar, tudo ele tem que pensar, planejar antes de tomar ações. Isso a gente pode aprender. Quantas coisas acontecem na nossa vida que a gente não planeja, a gente só vai e age no automático, né? E não planeja nada, não tem planos, vários planos, tem um plano e vive somente esse um plano. Nunca pensou, não passou pela sua cabeça ter outra perspectiva em outros planos, se tal situação acontecer, se acontecer tal coisa, não passa pela sua cabeça. Então, essa é a terceira lição que a gente pode aprender, de que obtenha mais planos para aquilo que você quer conquistar. A quarta lição, a lição, uma das mais importantes, tá? Que no anime o Light Yagami passa mantenha os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda. Pô, o que a gente pode aprender com isso? Cara, o Light lá, ele percebeu que o objetivo era eliminar os seus inimigos, mas para ele conseguir eliminar o L e os inimigos dele, ele tinha que se aproximar, porque ele sabia que ele não ia conseguir atingir o objetivo dele se não estivesse mais próximo de quem ele quer caçar, de quem ele está procurando. Então, quando ele percebeu isso, ele logo planejou para conseguir alcançar, chegar mais perto cada vez mais e trabalhar junto do lado do L. Então, a gente, com certeza, tem que pensar desse jeito, dessa maneira. Se não com pessoas, você trazer os seus inimigos mais próximos de você não quer dizer que você admira, que você apoia e etc. Não. Você está querendo ficar mais perto para você aprender com os seus inimigos e estar por cima deles. No bom sentido. Aprender aquelas coisas que ele tá passando, as coisas que ele faz, para em si então virar o jogo. A gente pode usar isso também com nossos defeitos. Por que não trazer mais perto quais são os nossos defeitos, quais são os seus defeitos, trazer mais perto de você quais são os seus defeitos para você ter clareza, e com essa clareza que você tem dos seus defeitos, você traçar um novo plano, se tornar uma pessoa melhor, porque você sabe quais são os seus defeitos, trazendo cada vez mais a sua consciência. Isso é muito bom, e no Light Yagami passa também por essas situações. Ele aponta os defeitos próprios dele, ele aponta os defeitos dos inimigos, enfim, tudo isso está em jogo. Então, essa é a quarta lição que o Light Yagami passa pra gente. Traz mais perto de você os seus inimigos e os seus defeitos também. Pode trocar colocando defeitos. Se for trazer pessoas, também pessoas inimigos. Agora, quinta lição é aprenda a delegar. Cara, nós, por algum momento da nossa vida, a gente vai ter que delegar. Assim, isso é claro e evidente, mas caso você não tenha essa obrigação de delegar, passar mensagem, vai chegar um momento que você vai precisar dessa habilidade. De aprender a delegar, cara, aprender a dividir tarefas, né? A aprender a trabalhar em equipe e aprender a verbalizar de uma maneira correta que tipo de coisa você quer que a pessoa faça. Então, ali o Light Yagami, ele planeja, ele vai atrás e ele recapitula tudo na cabeça dele, mas ele sabe como passar a mensagem para aquela pessoa específica saber o que ele está falando. Então, a maneira como ele passa a mensagem, como ele delega as pessoas, é muito interessante no anime. Assim como ele trata a Misa e o Ryuki, o Shinigami da Morte, ele usa essas pessoas para o bem, claro, né? Ele usa as pessoas, mas ele está delegando ali, usando as pessoas para os seus objetivos. E isso é extremamente importante, você delegar, saber delegar, passar a missão, passar
aquilo que a pessoa, aquela tarefa que a pessoa precisa fazer é muito interessante, a gente devemos colocar em prática na nossa vida. Bom, sexto, adaptar os seus planos, se adaptar, aprender a se adaptar a esses planos. A gente sabe que planos eles vão mudando e se você seguiu a regra da terceira, que é ter vários planos, com certeza você vai precisar dessa sexta, que é se adaptar a esses novos planos. Quanto tempo você deve se perguntar, quanto tempo você demora para se adaptar aos planos? Porque situações vão acontecendo na nossa vida, né? Imprevistos, situações diferentes. O quanto você se adapta, né, a esses novos planos criados nessas situações. Então, como você se adapta, qual é a maneira que você se adapta? Se você deixa evidente aquela nova mudança, se você sabe usar o jogo de cintura aí e saber lidar direitinho com aquela situação, como você se adapta? E essa é uma reflexão muito boa, como me adaptar aos novos planos, como se adaptar às novas rotinas, aos novos hábitos, isso é muito interessante. E no anime, o Light passa pra gente, tá? E a sétima e última lição que o Light Yagami, o Kira, passa pra gente é: não seja dominado pelo nosso ego. Não seja dominado pelo seu ego. Apesar de o Kira ir atrás da justiça, se nomear como Deus e tal, isso tudo faz com que ele engrandeça o ego dele. E essa foi a causa da derrota dele no final do anime. Ele deve ter perdido porque ele se vangloriou tanto, ele se engrandeceu tanto, que deixou de lado um pouco o racional e as evidências ali, e começou as situações começaram a ir contra ele. De tanto que ele achou que ele ia capaz, de que o Nia não seria capaz de obter os 2 cadernos, né? Então, né, aquela parte ali já entregou tudo, que ele se achou ali, ele se fez o maioral, então engrandeceu o ego, né, falando que isso é o cara e tal, não é bom, isso não faz nenhum sentido. Então, ser dominado pelo ego não é uma boa postura, isso é algo que a gente tem que identificar dentro de nós, então tenha controle do ego, saiba o momento exato quando você está com o seu ego ativado, tu tá, né, com o peito todo ancorado. Então tome cuidado com o ego, porque você com certeza pode ter quedas que vão te frustrar, quedas que você vai se decepcionar. Tome cuidado com essa sétima lição que o Light Yagami do Death Note passa pra gente. Tenha um ego normal, um ego neutro, estabilizado. Cuidado com o ego inflável. Fechou? Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta aqui embaixo, porque o Kira, o Light Yagami tem essas lições aí e faz sentido pra gente. Se inscreva no canal para você estar atento aos novos vídeos, os vídeos que estão para surgir aqui no canal, vídeos bons, 7 lições, antes e depois, e vai vir mais vídeos aí, então se inscreva nesse canal para você ter mais percepções, para você ter mais consciência de algumas coisas que dá para captar em vários animes, várias séries. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!